vai vocês? Tudo bem? Meu nome é João Paulo. Bem-vindo ao meu canal. Você que está nesse momento me assistindo. Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Estamos aí com o tema aí, as 7 cartas às igrejas da Ásia. E hoje vamos falar da 4ª igreja da Ásia Menor, que será a igreja de Tiatira. Vamos ver uma palavra maravilhosa da parte de Deus, aqueles irmãos ali, que serve de exemplo para nós. Lembrando que, por mais que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita há muitos anos atrás, há 4 ou 3, ou quem sabe 2 milênios, ou quem sabe o Antigo ou o Novo Testamento, ela é um ato de fé. Eu estou com um pouco de dificuldade para dialogar, falar com vocês, por motivo que eu estou com aparelho odontológico. Estou usando o aparelho e acaba ferindo a gengiva. Mas eu creio que vocês aí nesta noite estão me ouvindo, que estão me assistindo neste momento, dá para entender a palavra de Deus. Às vezes eu posso falhar em alguma palavra, não se entristeça por causa disso não. Mas Deus, Ele é fiel. O importante é que Deus, Ele usa cada um daqueles que se dispõem em abrir a sua boca para anunciar as boas novas de salvação. Sem mais delongas, sem mais demora, você aí que não é inscrito no meu canal, no Balanço do Vento, se inscreve nesse canal aí, dê um like aí, compartilha este vídeo aí, comente aí lá nos comentários. Eu quero agradecer aí a vocês que esteve comentando aí no nosso canal, que Deus assim possa abençoar a vida de vocês. O livro de Apocalipse, o livro das Revelações, ao qual Deus revelou ao seu apóstolo João, na ilha de Patmos, capítulo de número 2, o verso é de número 18 ao verso de número 23. É uma palavra gloriosa que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, toleraste que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos para que se prostituem e coma do sacrifício da idolatria. Eis que porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Esta palavra é uma palavra ao qual Jesus ele se direcionou às 7 igrejas da Ásia Menor. Cada igreja, Jesus teve um particular. E o nome Tiatira aí significa sacrifício contínuo. Dada na entrada da Ásia Menor. E aquela igreja, ela tinha
povo daquela cidade ali, eles adoravam o sol, sacrificavam ao deus Apolo. E Jesus, ele vem se identificando como filho de Deus, a quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Jesus aqui está mostrando o poder, como o povo daquela cidade adorava o sol. Jesus aqui, ele vem com seus olhos como chama de fogo. Porque se nós formos observar o sol, é uma chama de fogo contínua. E aquela cidade significa sacrifício contínuo. Aquela cidade, ela tinha ali a importância de um comércio, a fabricação também de tecido, do veludo. E aquela cidade, ela produzia o bronze. Por isso que Jesus fala a questão do poder, os pés reluzentes como latão. Jesus está mostrando aqui, apresentando como todo poderoso para aquela igreja. Aí ele diz: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé. Jesus, ele conhece as obras daquela igreja, conhece o amor daquela igreja e conhece também o serviço daquela igreja prestado. Aí diz mais assim a palavra do Senhor: a tua caridade, o teu serviço e a tua fé. Jesus, ele conhece. E a tua paciência. O que tens e que tuas últimas obras são mais do que a primeira. Quer dizer que aquela igreja começou mal, mas as obras dela, as suas últimas obras, ela se aperfeiçoando. Ela tinha começado as suas obras não muito boas, mas as últimas obras daquela igreja, Jesus traz um elogio para alguns irmãos daquela igreja. Lembrando que quando Jesus ele se direciona à igreja, ele vai corrigir e ele também vai trazer um elogio para aqueles que estão guardando a fé, para aqueles que são obedientes aos seus mandamentos. Ele vai corrigir aqueles que precisam ser corrigidos, ele vai colocar a casa em ordem, aquela igreja em ordem, mas também ele vai trazer advertência para aqueles que estão errados e, ao mesmo tempo, elogiar, né, aqueles que estão guardando a fé, que estão perseverando. Aí nos diz mais a palavra do Senhor: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina, engana os meus servos para que se prostitui e coma dos sacrifícios e da idolatria. Aí Jesus aqui, ao mesmo tempo que está elogiando aqueles irmãos que estavam ali, as últimas obras daqueles irmãos, olha, começou talvez devagar, começou ruim, mas no final eles aperfeiçoaram as suas obras, as suas atitudes, a forma deles servir a Deus, eles começaram a aperfeiçoar. Jesus traz um elogio. Mas dentro daquela igreja tinha uma profetisa, se referindo ali, talvez, poderia ser alguém que chamava Jezabel, alguma liderança, alguma líder ou alguma profetisa naquele lugar. Poderia ser o nome dela Jezabel, ou uma referência a Jezabel, rainha de lá, ao qual casou com Acabe e trouxe para Israel uma grande dificuldade, que foi a idolatria. Porque a mesma atitude de Jezabel lá no Antigo Testamento está aqui nessa igreja. Uma mulher que ela tinha um espírito de liderança. Ela induzia o povo à prostituição. Lembrando que quando a Bíblia fala de prostituição, se refere tanto à prostituição carnal e quanto à prostituição da idolatria, de servir a dois senhores. Aí nos diz mais assim a palavra do Senhor: mulher que se diz profetiza, que ensine, engane
os meus servos para que se prostitui e coma do sacrifício da idolatria. Aquela igreja estava compactuando, aquela líder que estava ali dentro daquela igreja estava ensinando aqueles irmãos. Alguns se corromperam e se deixaram se levar pela idolatria daquela cidade, compactuando. O mundo estava entrando dentro daquela igreja pelo falso ensino daquela profetisa que profetizava e trazia um transtorno espiritual dentro daquele tempo. Aí nos diz mais assim a palavra do Senhor. E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Deus deu um tempo. Deus aqui está tolerando, a tolerância de Deus. Deus deu um tempo para que vê que aquela pessoa, aquela profetisa e os filhos dela, os seguidores dela, viesse, se arrependeu, mas não se arrependeu. Aí nos diz assim, Jesus queria que aquela igreja, aqueles irmãos se arrependessem, juntamente com aquela profetisa, mas não se arrependeu. Jesus aqui está agora aqui, trazendo uma correção. Aí diz Jesus assim, eis que porém uma cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras. Aí Jesus fala o quê? Que ele porá numa cama todo ali. Havia duas classes de pessoas. Como a Bíblia fala, o joio e o trigo. Tinha aqueles irmãos que estavam seguindo a liderança do pastor, ao qual a Bíblia não revela o nome, que era o anjo daquela igreja, que estava edificando aquela igreja, levando o povo a buscar a Deus, a dedicar mais o seu serviço, a sua obra em Cristo Jesus, a sua fé em Cristo Jesus, mas tinha uma liderança ao qual trazia uma divisão dentro daquela igreja, que era a doutrina de Jezabel, uma profetisa que estava ensinando o povo a não obedecer a Deus, a seguir os seus caminhos tortuosos, o caminho da prostituição, o caminho da idolatria. Por isso que Jesus disse, dei tempo para que viesse se arrepender, mas não se arrepender, porém uma cama. Jesus está falando que tribulação, o juiz, por isso que quando fala a boca de fogo, Jesus se apresenta com aquele que tem a boca com chama de fogo, trazendo o juiz dentro daquela igreja. E aí nos diz mais assim a palavra do Senhor. E eis que porei uma cama. Aí o verso 23 diz, e ferirei de morte os seus filhos e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda a mente, coração, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Aí Jesus diz, ferirei de morte. Quando fala os seus filhos, são os filhos na fé, são aqueles que são seguidores. Tanto pode ser filho biológico, como a questão do filho da fé. Aquela igreja tinha uma liderança, uma igreja dividida. Tinha a liderança do pastor, mas tinha uma liderança de uma mulher que estava trazendo uma doutrina diferente dentro daquela igreja, levando o povo a compactuar, a viver. A Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores. A Bíblia nos fala que nós, de maneira nenhuma, devemos ter comunhão com as trevas. E aquela cidade tinha uma idolatria imensa. A igreja estava ali para fazer a diferença. A igreja foi colocada ali, foi edificada ali, para ganhar alma para o reino do céu. Não concordar e compactuar com o mundo. E se nós formos observar essa palavra com a palavra os tempos de hoje, não está diferente, não é diferente. Jesus tanto vai olhar homens e mulheres que são fiéis a Deus dentro das igrejas, dentro das congregações, que estão servindo a Deus com sinceridade, mas Jesus também ele vai olhar e vai observar pessoas que estão compactuando
com as trevas, estão servindo a Deus e ao sistema do engano, a idolatria. Por isso que nós devemos servir a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É o que a Bíblia nos ensina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma. Então, muitas pessoas hoje, elas fizeram uma aliança com o mundo, principalmente no mundo gospel. As pessoas, ela busca mais fama. As pessoas estão seguindo mais uma liderança que traz a facilidade, porque o evangelho, ele não traz facilidade, ele traz mudança de vida. Quando você vê um evangelho que mostra um caminho que muitas das vezes é espaçoso e largo, esse evangelho, ele está corrompido com as coisas do mundo. Porque o evangelho de Cristo, ele vai trazer mudança. Ele vai trazer transformação da parte de Deus. Ele vai querer que eu e você façamos a diferença para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você, amado ouvinte, que está me assistindo nesta manhã, Jesus Cristo é aquele que tem um de melhor para nós. Ele quer que eu e você seguimos a Ele, que nós possamos aperfeiçoar nossas obras. Capítulo 17 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, e Abraão começa a peregrinar pelaquela terra distante, desconhecida, ele vai até o Egito, e lá ele começa a mentir, ele começa a fazer tantas coisas que não agradam a Deus. Ele diz: Abraão, ser perfeito e andai na minha presença. Deus queria que Abraão viesse a aperfeiçoar as suas obras. Por isso que Abraão, ele foi justificado pela fé. Ele se tornou o pai da fé. Abraão não começou bem. Deus não chamou ninguém perfeito. Mas Jesus quer aperfeiçoar a minha vida e a tua vida, as minhas obras e as tuas obras, para que o nome dele venha a ser glorificado. Toma como exemplo, medite aí neste livro maravilhoso, a Igreja de Tiatira, porque nós temos que olhar para a Bíblia, ler ela e ver o que a Bíblia está nos exortando, porque ela vai nos condenar. Ah, meu irmão, quer dizer que a palavra de Deus condena nossas obras, para que eu e você não vai nos condenar, por muitas das vezes, para querer que eu e você vá para o inferno. Não, ela vai nos condenar e nos acusar para que eu e você venha mudar. Olha, eu preciso mudar. A igreja de Tiatira, ela estava compactuando com o mundo, estava vivendo na idolatria. Então, Jesus é aquele que vai nos recompensar segundo as nossas obras. Naquele grande dia, não vai ter a pessoa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque o meu dízimo era alto na igreja, porque a minha obra era melhor, porque eu fazia isso e aquilo para Deus. Não, Deus, ele sonda o meu e o seu coração, ele conhece a minha mente e a tua mente. Porque, aparentemente, Jezabel também estava fazendo uma obra dentro daquela igreja. Aquela profetisa estava fazendo a obra de Deus ali, mas ela estava fazendo a obra de forma errada. Ela estava ali sendo líder, não para agradar a Deus, não para ajudar o pastor daquela igreja, mas sim para distanciar aquele povo de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, medite nessa palavra, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê um like aí, compartilhe este vídeo